São Paulo tem mais um desfalque de peso confirmado para o jogo de amanhã, rapaz. A zica não para. Vamos falar aí sobre isso, vamos falar muito sobre o jogo aí de amanhã contra o Libertad. Tem notícias sobre isso. Tem notícias também sobre a situação aí do Zubeldia no São Paulo. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E o São Paulo aí fez seu último treino nesta terça-feira, antes do jogo aí contra o Libertad. Olha aí, antes de viajar para Assunção, capital do Paraguai, o São Paulo treinou no CT da Barra Funda nesta terça-feira e encerrou a preparação para o confronto. Como a gente já havia comentado com vocês no vídeo de manhã, tá no primeiro vídeo do dia, infelizmente não vamos ter ainda para esse jogo de amanhã nem o Lucas e nem o Oscar, tá? Já tem aí alguns dias, algumas semanas até, de que estava saindo informações de que tinha expectativa, que tinha um otimismo aí pro Lucas ou mesmo pro Oscar, né? Um dos dois voltar no jogo de amanhã. Infelizmente, nenhum volta. Tanto que os dois, cara, não estão nem treinando com o grupo ainda, né? Então os caras não estão nem treinando ainda com o elenco, né? Tendo contato com os outros jogadores. Então vai demorar mais um pouquinho aí o retorno dos nossos dois principais jogadores, né? Que é o Lucas e também o Oscar, tá bom? E olha só quem apareceu hoje no CT, rapaz. Luiz Gustavo esteve acompanhando as atividades no CT. Após passar por um retorno médico, o volante segue em repouso e cumprindo o protocolo de recuperação, tá? O São Paulo fez várias fotos lá, postou nas redes sociais, né, dele lá cumprimentando os jogadores, acompanhando lá o treino hoje. Então o Luiz Gustavo, que tinha ganhado alta no hospital, tá em repouso ainda, hoje apareceu aí no CT, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer com ele, mas só de ele estar no CT, né, cara, dele ter voltado, aí só dele ter aparecido, né? A gente já tem um otimismo aí em relação a ele. E eu não falei em jogada, em relação à saúde mesmo do jogador, porque, como a gente comentou com vocês, é um problema de saúde muito grave e talvez ele nem volte a jogar. Então vamos ver o que vai acontecer com ele, mas hoje ele apareceu aí no CT da Barra Funda, tá bom? Falando mais agora sobre o time que vai entrar em campo. Segundo o GE, o André Silva seguirá como titular no ataque do São Paulo, ao lado de Ferreirinha e Lucas Ferreira, tá? Então amanhã esse é o ataque do São Paulo, segundo o GE. André Silva e os dois Ferreira. Ferreirinha de um lado e o Lucas Ferreira do outro. No meio-campo, o garoto Matheus Alves deve manter a posição. O jogador vem ganhando a confiança do técnico Luiz Zubeldia, tá? Então amanhã a gente deve ter esse time aí mesmo: André Silva, Lucas Ferreira e Ferreirinha e o Matheus Alves pelo meio, tá? Sendo ali o meio do São Paulo. O Matheus Alves, que tomou o cartão aí contra o Santos e foi o terceiro dele, então ele não joga contra o Ceará no final de semana. Então, como ele não joga contra o Ceará, deve realmente começar amanhã como titular, né? Jogo de Libertadores com o Lucas Ferreira e o Matheus Alves começando. Interessante aí, e gosto dessa formação. Acho que é o melhor que a gente tem, né, cara? Os dois Ferreira, o André e o Matheus Alves ali pelo meio. Acho que é o melhor que a gente tem aí disponível, já que tem tanto jogador machucado, tanto jogador aí de fora, né, cara? Muito complicado isso aí. E falando em jogador de fora, rapaz, temos mais um desfalque aí, além dos que a gente já tá acostumado, né? Pablo Maia, Luiz Gustavo, Lucas, Oscar. O Arboleda segue como desfalque e não viajou para o Paraguai para a partida contra o Libertad nesta quarta-feira. Com uma sobrecarga muscular na coxa esquerda, o zagueiro não participou dos treinos e realizou exercícios específicos na parte interna do CT, tá? Então ele não treinou hoje aí e nem viajou, né? Quando eu falo nem viajou, porque o São Paulo já foi, né, para Assunção aí, né, cara, onde o São Paulo enfrenta amanhã o Libertad, tá? Então, a Arboleda segue de fora. A gente comentou com vocês antes do jogo contra o Santos, a informação que tinha que o São Paulo iria poupar o Arboleda do jogo contra o Santos, mas depois dessa informação que presta, não é só poupar mesmo, não. Ele tá literalmente com sobrecarga muscular aí ainda, e amanhã ele fica de fora mais uma vez, né, cara? Complicado, né, cara? Complicado porque os desfalques do São Paulo são sempre os jogadores mais importantes. É Lucas, é Oscar, é Pablo Maia, né, cara? Luiz Gustavo mesmo, que é o reserva imediato do Pablo Maia, né? Quando o Pablo Maia tá fora, quem joga o Luiz Gustavo também estava fora, não foi uma lesão, né? Foi um problema de saúde. A Arboleda titular também fora. Impressionante como sempre que se machuca é os melhores do time. É uma coisa assim de
Maluco, né, cara? Enfim, complicado assim. O Arboleda é que eu não vou lembrar agora qual foi o jogo. O primeiro jogo dos últimos, se você pegar os últimos 5 jogos do São Paulo, né? O Arboleda ficou fora de alguns, tá? E eu acho que o primeiro jogo dessa sequência que ele ficou fora foi contra o Botafogo, se eu não tô maluco. Não vou lembrar agora qual foi o jogo exatamente que ele ficou fora, né? Ou se foi contra o Cruzeiro, mas enfim. Antes dele ficar fora aí desses últimos jogos por uma sobrecarga muscular, ele vinha aí de 11 jogos consecutivos, tá? Como titular. 11. Tá? Então, se o jogador tá com sobrecarga muscular e ele vinha de 11 jogos consecutivos, claramente esses 11 jogos aí ele jogou mais do que devia, né? É uma sobrecarga. Então ele jogou aí muito mais do que devia e agora tá tendo que ficar de fora de alguns jogos aí por conta disso, né, cara? Complicado essa situação aí. O São Paulo volta a enfrentar o Libertad após 14 anos. Os times se enfrentaram na Copa Sul-Americana de 2011, nas oitavas de final, e o São Paulo acabou sendo eliminado, tá? Naquele ano lá em 2011, tá? 14 anos atrás pela Sul-Americana, o São Paulo venceu eles aí nas oitavas por 1-0, gol do Luiz Fabiano fabuloso, e lá no Paraguai a gente perdeu por 2-0. E acabamos sendo eliminados pelo Libertad na Copa Sul-Americana de 2011, tá? Então, amanhã é um jogo bastante importante, cara. Eu comentei com vocês sobre isso ontem, que assim, o Libertad, ele venceu os 2 jogos até aqui, tem 6 pontos. A gente tem 4. Um empate e uma vitória. Então, eles têm 6 pontos, a gente tem 4. Se eles ganham da gente amanhã, a gente estaciona com 4 pontos, eles vão para 9, tá? Então, ele fica com 9 e a gente fica com 4. Fica 5 pontos de diferença e vai ficar completamente improvável a gente conseguir buscar esse primeiro lugar. Então, irmão, amanhã tem que buscar a vitória e na pior hipótese possível, no pior cenário possível, tem que conseguir pelo menos empate. Entendeu? Porque empate eles vão para 7 pontos, né? E a gente vai para 5. Fica 2 pontos ali, dá pra gente ainda passar eles e pegar essa primeira vaga, porque se perder amanhã, irmão, fica bem difícil pegar essa primeira colocação. Tem que ganhar pelo menos empatezinho aí, cara. Aquele jogo do São Paulo contra o Alianza Lima, tá? 2-0 tomar um empate pode custar muito caro lá na frente, tá? Eu não acho que o São Paulo vai ser eliminado, tá? Então eu falo mais no quesito de que pode custar a primeira colocação do grupo, que pode custar aí ter uma das melhores campanhas, entendeu? Porque eu não acho que o São Paulo vai ser eliminado. O São Paulo vai passar aí desse grupo aí, né? Enfim, vamos avançando aí, rapaziada. E a gente vem comentando com vocês desde o início do ano aí uma parceria que o São Paulo fez com o Stuttgart, né, que é um clube alemão, tá, sobre o intercâmbio, né, que é mandar jogadores do São Paulo para fazer intercâmbio na Alemanha. Daí vai ter jogadores também do Stuttgart vindo fazer intercâmbio aqui em Cotia. E os jogadores do São Paulo, que foram escolhidos para participar desse intercâmbio, já viajaram, tá? Viajaram ontem, olha só. Nesta segunda-feira, a promissora dupla da base do São Paulo, o lateral esquerdo Nicolas e o volante Samuel, embarcaram rumo à Alemanha para uma enriquecedora experiência de intercâmbio esportivo e cultural. Essa iniciativa é fruto da sólida parceria estabelecida entre São Paulo e o Stuttgart da Alemanha. Os jovens talentos permanecerão no continente europeu até o dia 18 de maio. Durante esse período de imersão, o Nicolas e o Samuel terão a oportunidade de participar ativamente dos treinos da equipe sub-20 do clube alemão. Além disso, a programação inclui a participação em partidas amistosas e avaliações físicas, proporcionando um importante contato com o futebol europeu, tá? Então, os garotos aí do São Paulo que foram escolhidos para esse intercâmbio, né, com essa parceria com o Stuttgart, foram aí o Nicolas e o Samuel. O Nicolas, que é um dos principais talentos aí da base do São Paulo, tá? Então, eles já viajaram aí, né, vão fazer lá, vai ter avaliação física, vão participar de alguns amistosos, dos treinos também da equipe sub-19 do Stuttgart, tá? Só que vai ter jogador também deles, tá, do Stuttgart, que vai vir para cá fazer um intercâmbio em Cotia também. Olha aí. A parceria de São Paulo e Stuttgart, firmada no início desse ano, demonstra um compromisso dos clubes com o desenvolvimento de atletas talentosos. O acordo também prevê o envio de jogadores do clube alemão para períodos de experiência do clube alemão no centro de treinamento de Cotia, fortalecendo o intercâmbio de conhecimentos e práticas entre as categorias de base das duas
agremiações, tá? Então os jogadores do São Paulo já foram, mas vai ter também a chegada aí de jogadores de Stuttgart para fazer aí o intercâmbio em Cotia, tá? Achei bem interessante essa parceria aí do São Paulo, tá bom? Enfim, vamos mudar de assunto agora e vamos falar aí sobre o Zubeldia, rapaz. Porque o negócio é o seguinte, ó. Segundo o blog do São Paulo, a ideia da diretoria do São Paulo, neste momento, é dar respaldo para o Zubeldia e dispensar a pressão sobre o técnico. A chance dele cair até o jogo do retorno da Libertadores contra o Libertad, no dia 14, são muito baixas, tá? Então, até o jogo do retorno, não é o jogo de amanhã não, tá? O jogo do retorno contra o Libertad, que é no dia 14, até esse jogo o Zubeldia não tem chance quase nenhuma, tá? É bem baixa a chance aí dele ser demitido. Cara, eu comentei muito isso aqui com vocês, quando, acho que foi depois que o São Paulo venceu o Tadieres, né? Porque o time já tinha sido eliminado pro Palmeiras, aí teve aquele jogo bizarro contra o Sport, e tava muito pressionado, vai ser demitido, não vai que não sei o quê. Aí o São Paulo ganha do Tadieres aquele jogo 1-0, aí faz um bom jogo contra o Atlético Mineiro, que foi aquele empate 0-0, né? Aí não, agora o Zubeldia volta a ter respaldo com os últimos resultados, que não sei o quê. Aí depois a gente vai lá e empata com a Alianza Lima 2-0, tomou aquele empate vergonhoso que foi contra a Alianza Lima. Aí ele sai vaiado, sai xingado e tudo mais. Aí depois teve o jogo contra o Cruzeiro, né? Que o São Paulo também não ganhou. E ficou alguns jogos seguidos aí sem vencer. Aí depois voltou toda aquela pressão de novo, né? Vai cair, que não vai, que tá pressionado, que não sei o quê. Aí ganhou do Santos, aí já vai dar respaldo. Por quê, cara? Ele é um técnico que ele não tá 100% seguro no cargo. Ele não foi demitido de algumas oportunidades pelo São Paulo, muito por conta da parte financeira, que tem que pagar multa, né? Tem um FDIC, tem uma série de situações aí também que impede, né? Ou dificulta essa demissão aí do Zubeldia. A diretoria não tem convicção no trabalho, então, irmão, vai ser assim, cara, até o São Paulo, né? Até o Zubeldia virar a chave de vez, ou até ele ser mandado embora. Porque vai ser assim sempre, cara, tá muito claro. Porque vocês vão lembrar que no jogo contra o Cruzeiro, tá? Teve aquela reunião com a Independente no sábado, e no domingo, antes do jogo contra o Cruzeiro, o Belmonte garantiu o Zubeldia até o jogo contra o Santos, que foi o jogo do final de semana. Então, ó, e não foi que ele falou, não, o Zubeldia vai cumprir o contrato dele até o final do ano e acabou. Ele não falou isso, ele falou, até o jogo contra o Santos ele tá confirmado. Aí ganha do Santos, né? E agora a informação que é que ele tá, que a chance de ser demitido até o jogo contra o Libertad, que é o do retorno, é muito baixa. Então ele vai vivendo disso, tá? Até tal jogo ele fica, até tal jogo ele deve ficar. Até tal jogo a chance dele ser demitido é muito baixa. Vai ficar nessa. Se perder pro Libertad amanhã e pro Ceará no final de semana, vai voltar tudo de novo. Né, cara? Porque ele é um técnico que não tá seguro, ele não tem convicção, né? Complicado demais, cara, essa situação aí, porque é uma montanha-russa, né, cara? Ganha um jogo, óbvio que o futebol no geral, né, pra todo mundo, não só pro São Paulo, não só pro Zubeldia, é resultado, né? Resultado, mas não dá pra gente fazer 2 bons jogos, o cara ter respaldo, fazer 2 jogos maus, os caras não ter mais respaldo e ter que ser demitido, entendeu? Porque isso você vê muito o que é a diretoria do São Paulo, entendeu? Diretoria do São Paulo, se não tivesse FDIC, se não tivesse aí que fazer algumas economias por causa da parte financeira com o FDIC, o São Paulo tinha demitido ele, tinha feito a conta para pagar a multa dele, e ele nem era mais técnico do São Paulo. Verdade é essa. Verdade é essa aí, tá? Bora mudar de assunto agora e vamos falar sobre o Luciano, tá, rapaziada? Olha a informação do Alexandre Vieira. O Zubeldia tem pensado na possibilidade de o Luciano atuar como falso 9 em alguns momentos. O jogador perdeu espaço no time titular e está vendo peças como Matheus Alves e o Rodriguinho serem mais usados na função de 10. A diretoria só vai realizar a contratação de novo centroavante após a pausa para o Mundial de Clubes. Que a janela só vai abrir no meio do ano, então não tem como trazer ninguém aí agora. E, cara, assim, o Matheus Alves se destacando, né, ganhando aí espaço, começando jogos como titular, evidentemente que tira também espaço do Luciano como meia, como ele já jogou em outras oportunidades e que não é a posição dele, como todo mundo reclama aí com razão, não é dele, cara, não é dele fazer aí a posição de 10. E, cara, a gente comentou no vídeo mesmo sobre o André Silva, né, não, com o André Silva agora é titular, o Rian agora vai ser o reserva imediato, mas olha, que essa informação aqui que o Luciano pode aí jogar de 9, talvez o Rian vai voltar a ser aí
a terceira opção para centroavante, né? Enfim, vocês vão lembrar que lá em 2022, eu acho que foi quando estava com o Rogério Ceni, teve muita esse assunto, esse debate sobre o Luciano jogar de 9. Ele já tinha dado entrevista falando que não gostava de jogar de 9, que não sei o quê, e não é realmente a característica dele, né? São Paulo vai buscar um centroavante, deve contratar um novo centroavante no meio do ano, mas é só no meio do ano. Até o meio do ano, irmão, tem muito chão, até lá, tem muito jogo de brasileiro, muito jogo de Libertadores, de Copa do Brasil, até chegar ao meio do ano. Até lá é André Silva, Rian e provavelmente o Luciano também como uma opção aí, como centroavante. Na entrevista coletiva que o Zubeldia deu depois do jogo contra o Santos, ele falou sobre isso, tá? Que o Luciano pode jogar aí como 9, né? Enfim, a situação do Luciano também é engraçada, né, cara? O cara joga de 10, que não é dele, joga de 9, mas não joga na dele, que é como segundo ali, atacante, atrás do centroavante, né? Um negócio assim que chama atenção aí também, essa situação do Luciano. O Libertad só perdeu um jogo em 2025, rapaziada, olha só. O Libertad tem aí 18 jogos na temporada, tá? 13 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O time é líder isolado do Campeonato Paraguaio e também do Grupo D na Libertadores da América. Então os caras têm uma derrota apenas no ano, tá? Isso aqui diz muito sobre o calendário do Brasil, né? Os caras jogaram 18 jogos só no ano. Eu não sei quantos jogos São Paulo já jogou até aqui, mas jogou bem mais que 18 jogos aí, então 18 jogos e uma derrota apenas. Os caras estão vindo muito bem, líder lá do Campeonato Paraguaio, e também lidera o grupo do São Paulo, aí com 6 pontos em 2 jogos, né? Então, irmão, quem sabe amanhã a gente não consiga aí vencer eles. Não vão ganhar todas para sempre, né? Uma hora vai ter que perder também. Quem sabe não seja aí amanhã pro São Paulo. Certo, meu parceiro? Se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.